realiza-se através do tempo. Aquilo que foi planejado no céu realiza-se na terra. Duas verdades preciosas são aqui destacadas. Ser cristão no primeiro século, irmãos, não era algo muito fácil. Havia naquela época muitas perseguições, e essa perseguição trazia tristeza, dor, perdas e muitas vezes falta de esperança. O cristianismo ele começou como uma seita marginal do judaísmo. A princípio havia uma confusão entre os próprios judeus que pensavam que os que acreditavam em Jesus como Messias era apenas a seita dos nazarenos, era mais uma denominação dentro do judaísmo. Mas não demorou muito para que os judeus eles vissem que os judeus cristãos eles tinham ambições bem além do judaísmo. Esses cristãos judeus eles queriam que o evangelho alcançasse o mundo todo e que saísse dos judeus e fosse também para os gentios. Isso causou a primeira confusão interna dentro do cristianismo. O conflito sobre o evangelho ser o anúncio de Jesus Cristo, o Messias, também era para os gentios. E não demorou muito para que a seita dos nazarenos começasse a virar um movimento maior do que o judaísmo e se espalhou pelo mundo na época através dos trabalhos dos missionários e dos crentes de toda a parte. E com isso as autoridades romanas, que a princípio pensavam que aquelas brigas internas dos judeus com Paulo, por exemplo, era apenas uma questão de religião deles, começaram a ver que o cristianismo era uma ameaça potencial ao próprio Império Romano. Pelas reivindicações que os cristãos eles faziam de que só existia um Senhor, que era Jesus Cristo e não o imperador. Outra coisa também era o amor em que os cristãos se amavam, a unidade que havia entre eles, e isso dava a impressão de que eles eram uma espécie de seita secreta que tinha feito um pacto ou um objetivo de entronizar um Senhor, que era Jesus Cristo. E os cristãos eram muitas vezes criticados, e muitas vezes também eles se tornavam críticos da vida dos pagãos, criticavam e combatiam a idolatria deles, a imoralidade, a vida devassa daquelas pessoas. Havia acusações que eles eram maus cidadãos porque eles não se curvavam diante do imperador como o Deus, e essa era a religião do Império Romano. A ponto que em meados do ano 60, um imperador chamado Nero, quando houve um incêndio em Roma, ele acusou os cristãos da causa daquele incêndio. Isso pegou porque a má fama dele já era grande. E quando o imperador colocou fogo em Roma, nós temos a primeira grande perseguição em massa dos cristãos, embora muito bem localizada em Roma, promovida por Nero. E foi nessa ocasião que os registros nos dizem que Pedro morreu e muitos cristãos foram lançados às feras. Pedro aqui, por meio dessa carta, ele quer ensinar que antes de apresentarmos nossas dores, nossas lutas, nossas lágrimas e nossas perdas, neste mundo, apesar das perseguições, apesar do cristianismo ser criticado, nós devemos levantar os nossos olhos ao céu e exaltar aquele que nos amou, nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Quando nós exaltamos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós, sentindo-nos fortalecidos. Dos versos 3 ao versículo 15, Pedro ele vai falar como o Pai concebeu a salvação a todos os eleitos e das riquezas eternas que essa salvação traz para a vida do crente. Riquezas essas que nos traz esperança, alegria, regozijo em meio às dificuldades, as decepções ou as adversidades que nós todos os dias passamos. Hoje nós queremos ver algumas razões que nos devem levar, junto com o apóstolo Pedro, a louvar ao Senhor, a bendizer ao seu santo nome, independente de qualquer situação que estejamos passando. E Pedro ele começa bendizendo a Deus no versículo 3, chamando Deus o Pai de Jesus Cristo. E ele bendiz porque Ele nos regenerou. Observe o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou.
Essa palavra bendito aqui pode ser entendido como louvado. Essa palavra é usada como um dos títulos de Deus, o bendito. E essa expressão era um pronunciamento de louvor a Deus, algo comum nas cartas do Novo Testamento. E nessa ação de graças, Pedro ele começa louvando a Deus como uma forma de gratidão a Ele, por aquilo que Ele fez em Cristo por cada um de nós. Ao ter conhecimento dos inconcebíveis benefícios de Deus, Pedro ele agradece a Deus o louvando e bendizendo o Senhor. Essa palavra ela é empregada por 8 vezes no Novo Testamento, sempre indicando ao Senhor: bendito seja o Deus Pai. E Pedro continua no verso 3, dizendo que louva a Deus, porque segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regeneração é um termo que aparece constantemente no Novo Testamento para se referir à ação do Espírito Santo em nós, nos mudando, transformando a nossa inclinação para o mal, numa disposição para fazer o bem, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, que também chamamos de novo nascimento. Isso ocorre quando somos justificados por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É uma obra radical que acontece na vida de um indivíduo, de tal forma que Paulo ele chega a dizer que se alguém está em Cristo, esta é uma nova criatura, e que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Portanto, regeneração se refere àquela mudança de Deus, em que Deus opera no coração do pecador, dando a este uma nova disposição de seguir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus e de obedecer a essa palavra. E Pedro aqui bendiz a Deus por isso. Bendito seja Deus que nos regenerou, mostrando a nós que essa obra é uma obra divina. O homem por si só ele não pode se regenerar, ele não pode se nascer de novo. Ele não pode se fazer uma nova criatura. Salvação é um ato sobrenatural de Deus que é feita pelo Espírito Santo. A razão dos efeitos benéficos de Deus na salvação não está em nós, em nossos méritos ou em alguma capacidade interior, mas na misericórdia de Deus. Pedro diz que essa regeneração foi segundo a sua muita misericórdia. E é isso que leva Pedro a enaltecer a Deus. Tal exaltação e louvor, porém, incluem qualquer elogio próprio. Quem exalta a misericórdia de Deus atesta desse modo que antes era um miserável, perdido e indefeso. O juízo de Deus constantemente soa em nossos ouvidos, morto em nossos pecados e transgressores. E Pedro, tendo isso em mente e essa convicção, ele bendiz a Deus por essa obra tão sublime e exclusiva de Deus. Essa regeneração, Pedro diz que foi segundo a sua misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é um favor de Deus. É a sua compaixão por pecadores perdidos e mortos nos seus delitos e pecados, que fez com que Deus fizesse essa regeneração. Todos nós, sem exceção, carecemos de uma transformação interior. Nós somos podres, imundos, perdidos, malvados, rebeldes, injustos. Paulo diz em Romanos que a nossa boca é como um sepulcro aberto. Todo homem carece de um novo nascimento, de um trabalho sobrenatural e radical de regeneração. E essa obra, só quem faz é Deus, por meio do seu Santo Espírito, na obra de Cristo Jesus, na cruz. No entanto, ele faz não porque nós merecemos, mas pela sua muita misericórdia. É misericórdia, irmãos, porque Deus ele não precisava fazer isso. Ele não tinha a obrigação de fazer isso. Pelo contrário, nós merecemos o seu castigo, nós merecemos a sua ira por conta dos nossos pecados. Mas a sua misericórdia é a maneira pela qual Deus trata pessoas que merecem sua ira, dando a estas graça e salvação. Por isso que Paulo diz em Romanos 9,16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por isso, bendito seja Deus.
Louvado seja Deus pela sua muita misericórdia que nos regenerou. Um favor dele para nós. Pedro continua e agora ele vai nos mostrar alguns propósitos ou razões dessa regeneração que Deus operou em nós, que deve gerar em nós uma atitude de gratidão e louvor a Deus, independente da nossa situação atual. E qual então o propósito dessa regeneração? Volte seus olhos para o texto. Verso 3, parte final diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança está falando aqui da vida eterna que nos é dada agora, mas que virá plenamente quando Cristo Jesus voltar. Então essa transformação que aconteceu em nós, chamada de regeneração, ela é uma preparação para essa esperança que é a nossa morada com Cristo para sempre ao seu lado. E essa esperança, diz o texto, que ela é viva. A ideia é que essa esperança envolve vida espiritual, a qual, embora desfrutada agora parcialmente por nós, ela é intensamente desejada em toda a sua plenitude por nós no céu. Essa esperança é viva, que Pedro fala. Ela é viva porque ela é a esperança da vida eterna. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, não precisa você abrir lá, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa esperança é viva porque é a esperança da glória de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança também ela é viva porque é uma esperança mediante a qual nós fomos salvos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E também, por fim, a esperança da justiça. Ela é viva porque ela é a esperança da justiça. Nós encontramos isso lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 5, que diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Por isso que Pedro, irmãos, ele louva a Deus, dizendo: bendito seja Deus, que nos regenerou para uma viva esperança. E ele fez isso segundo a sua muita misericórdia. No entanto, aquele que não tem Cristo Jesus, que não tem Deus na sua vida, ele não tem essa esperança. O homem perdido nos seus pecados, eles são desesperados deste mundo. Esta esperança ela é exclusiva dos cristãos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo ele diz que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim que o homem é, sem Cristo Jesus. Um homem chamado Sófocles disse algo que retrata bem a situação deste mundo, que era a nossa situação, antes de conhecer o Senhor. Ele diz o seguinte: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde veio. Esta é a situação, irmãos, das pessoas ao nosso redor sem Deus. Estão completamente no desespero, sem esperança quanto ao seu futuro. No entanto, o cristão ele não pensa assim. O cristão ele não vive assim. O cristianismo é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para uma glória eterna.
A regeneração, ela nos leva a uma viva esperança. Nós somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Somos regenerados para a esperança, e essa esperança, ela tem duas características, e o texto diz, em primeiro lugar, que ela é viva. Em segundo lugar, Pedro diz que ela é segura, porque ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 3, a continuação. Na parte final diz que essa esperança, ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a ressurreição de Cristo, irmãos, nossa regeneração seria uma farsa e nossa esperança não faria nenhum sentido. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 23, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, as primícias dos que dormem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Nossa esperança, irmãos, não está em alguém morto. Nossa esperança está naquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para nos buscar. A iminência da morte não nos traz desespero, como traz na vida daqueles que não têm Cristo, mas traz lucro para os que pertencem ao Senhor. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é o modelo, é o padrão, é a promessa daquilo que Deus fez em nós, a regeneração e da viva esperança, que é a nossa ressurreição. Essa é a nossa esperança que o novo nascimento nos introduz. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, isso nos dá a certeza de que um dia nós também, os mortos, em Cristo, ressuscitaremos, se não formos arrebatados antes. E Pedro diz, por causa disso, que Deus, Ele deve então ser bendito. Devemos louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração, porque Ele, mediante a sua muita misericórdia, nos fez nascer de novo, nos deu uma viva esperança e a certeza de que um dia nós ressuscitaremos com Ele, para prestarmos culto e adoração ao Senhor perfeitamente, para sempre ao seu lado. Por isso, meu irmão, pare de chegar aqui no culto domingo após domingo e ficar só olhando. Não canta, não ora, não se concentra no Senhor. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Louve ao Senhor no seu coração e à medida que solta a sua voz, agradeça. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim e por tudo que essa salvação me proporciona. Deus merece ser adorado, louvado pela obra que só Ele pode fazer. O texto continua no verso 4
E Pedro nos dá mais uma razão para bendizermos o Senhor. Pedro diz que Deus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro está aqui, irmão, se referindo à vida eterna, ao novo céu e à nova terra. Pedro ele vai falar do objeto da esperança do cristão. Por isso que ele usa a expressão herança. Herança aqui porque nós somos filhos de Deus e os filhos herdarão os bens do seu pai. E o que Pedro diz aqui é que por sermos filhos de Deus, nós iremos herdar juntamente com Cristo o novo céu e a nova terra. Porém é uma herança que está reservada nos céus, como diz o texto, para vós outros. Nós ainda não herdamos essa herança. Ela é certa, mas ainda nós não herdamos, até porque ainda estamos aqui neste mundo. A nossa herança, ela não é daqui. O texto diz que ela está nos céus, onde será a nossa eterna morada, onde Deus está. Os eleitos de Deus, irmãos, redimidos pelo sangue de Cristo, santificados pelo Espírito Santo e regenerados para uma viva esperança, têm a promessa de uma herança gloriosa. E Pedro ele vai dar algumas características dessa herança. Em primeiro lugar, Pedro diz que essa herança é uma herança incorruptível. Ou seja, ela não se corrompe, ela não se gasta, a traça não acaba. A palavra grega traduzida aqui por incorruptível significa algo que não perece, ou que não apodrece, ou que não se deteriora com o tempo. A segunda característica que Pedro dá a essa herança é que ela é sem mácula. A palavra grega aqui traduzida por sem mácula significa algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou de contaminação que possa levar a uma posteridade, a uma posterior degeneração. Ela é perfeita, não está manchada pelo pecado como nós estamos. Em terceiro lugar, Pedro diz que é uma herança imarcessível. A palavra grega traduzida aqui por imarcessível significa inalterável. É como uma flor que nunca murcha nem perde a sua beleza. Em vez de murchar, ela permanece num frescor perpétuo, que nunca se deteriora, que nunca perde o seu valor, a sua graça ou a sua beleza. Essas palavras, elas definem bem a nossa herança nos céus. E este tesouro eterno está reservado, guardado pelo Senhor. Este mundo aqui, irmãos, com suas concupiscências, ele vai passar, vai se acabar, vai morrer, esse mundo que conhecemos. Mas a nossa herança que Deus nos dá, mediante o novo nascimento, permanece para sempre. Essa é a nossa salvação em Cristo. Perceba o quão maravilhosa é a regeneração que Cristo fez em você e o que ela nos proporciona. E é nesse tesouro que deve estar o nosso coração. O crente ele deve viver o presente na expectativa da eternidade. Nós devemos ter o cuidado de não chegar ao ponto de desvalorizarmos o nosso tesouro eterno, sem mácula, imarcessível, incorruptível, e valorizarmos demais os tesouros transitórios que este mundo tem. Meus irmãos, o mundo e tudo aquilo que ele oferece é tentador demais, não somente para os descrentes, mas também para o povo de Deus. E o risco de você colocar seu coração nestas coisas é muito grande. Jesus ele dá uma advertência a nós em Mateus 6, 19 e 21, quando ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus nos dá aqui uma séria advertência. O cuidado de não colocarmos o nosso coração nas riquezas, na ostentação, na busca incessante por conforto, por dinheiro, bens materiais. Tudo isso passa, a traça corrói, a ferrugem acaba e os ladrões roubam. Nossa expectativa deve estar no porvir. Lá nosso tesouro é seguro, incorruptível e certo.
Paulo, escrevendo para Timóteo, disse que nenhum soldado de Cristo se envolve em negócios deste mundo. Isso porque nossa morada não é aqui. Nossa herança, ela não está aqui. Agora note que Pedro, ele foca para quem Deus deu essa herança. Não é a toda a humanidade. Ele diz que esta herança, ela está reservada para vós outros. Ou seja, para os eleitos que são cristãos, a quem ele escreve e é claro a todos os cristãos de todas as épocas. Essa herança, ela está reservada para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor. Essa herança é para aqueles que, arrependidos dos seus pecados, olharam para a cruz de Cristo e creram no que Ele fez e entregaram suas vidas para o seu serviço e glória. O texto ele continua e Pedro agora vai bendizer ao Senhor, louvar o Senhor pela certeza da nossa salvação, de que Deus, é certo de que Deus um dia entregará esta herança que nos prometeu. Volte seus olhos para o versículo 5. Primeiro Pedro, versículo 5 diz, a partir do verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como é que nós podemos saber, irmãos, que a salvação planejada na eternidade, executada no tempo presente, não se perderá? Como ter certeza de que a salvação planejada pelo Senhor, executada pelo seu Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo, ela é segura? Que garantia nós temos de que aqueles que foram salvos permanecerão salvos para sempre e portanto herdarão as bênçãos da eternidade que Deus promete aqui? Qual é o alicerce da nossa certeza? O apóstolo Pedro, ele nos dá a resposta com muita clareza. E ele destaca no versículo 5, na parte A, que a segurança da nossa salvação ela é garantida porque Deus é quem nos guarda pelo seu poder. Deus não somente nos salva, irmãos, nos regenera, como também nos guarda pelo seu poder. E de que é que Ele nos guarda? Ele nos guarda de nós mesmos. Nos guarda de voltarmos atrás, de nós abrirmos mão de nossa fé, de cairmos no mundo. Nos guarda de nós pensarmos, mas vai demorar muito. A vida é muito boa aqui nesse mundo. Vamos aproveitar. Não vamos esperar ou dar interesse ou importância às coisas futuras que Deus promete aqui. Então nada, irmãos, nos adiantaria de Deus nos salvar, se Ele não nos guardasse, porque pela nossa própria força nós cairíamos e voltaríamos atrás. Se Deus nos salvasse, simplesmente deixasse por nós mesmos, nós perderíamos tudo no mesmo dia, aquele mesmo dia em que nós ganhamos a nossa salvação. A palavra guardar aqui, que Pedro usa, em grego, é um termo militar. Significa que a nossa vida ela está guarnecida por Deus, que atua como um sentinela em todos os nossos dias. A segurança da salvação não está em nossas mãos fracas, mas repousa sobre o poder de Deus. O mesmo Deus que nos salva também nos garante a segurança da salvação. Nada nem ninguém nos podem arrancar dos braços de Jesus. Lá em João 10, versículo 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Pedro nos ensina aqui, irmãos, é uma doutrina maravilhosa das doutrinas da graça, a perseverança dos santos. Deus nos guarda para que perseveremos até o fim. Nossa esperança ela é eterna, nossa salvação ela é eterna, nossa herança é certo que a receberemos em Cristo, porque Deus nos guardará até aquele dia. É por isso que eu duvido da fé de pessoas que professam fé em Jesus Cristo, dizem que são cristãs, mas passam a vida inteira na prática do pecado. Suas vidas continuam as mesmas desde o dia em que professaram fé
em Jesus até hoje. Que se deleitam nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus, que não ora, não lê a Bíblia, não congrega, não tem comunhão com os outros irmãos, crente de domingo à noite só. Olhar para estes que se diz crentes e olhar para os que estão lá fora que não são, não há diferença. E a consciência nem incomoda. Cadê o cuidado de Deus na vida desse indivíduo? Para que ele não ame as coisas deste mundo. Cadê as marcas em suas costas dos açoites de Deus para que abandone o pecado e volte-se para Ele? Porque Deus corrige e açoita a quantos ama. Cadê a cara de tristeza profunda porque ofendeu aquele que te regenerou? Cadê a perseverança dos santos na vida desses? Mas aí você pergunta, mas a responsabilidade é de cada um diante de Deus. Deixe-me dizer para você que a responsabilidade do cristão nada é sem a soberania de Deus na vida dele. O cristão, ele tem sim a responsabilidade de viver em santidade, mas ele não consegue fazer isso sem a ajuda de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a soberania de Deus na sua vida. Pois é Deus quem efetua nele tanto o querer como o realizar da sua vontade. É por isso que eu creio na perseverança dos santos, porque é Deus quem conduz os seus filhos para que esses não se desviem do caminho. Mas quando isso acontece, Ele os traz de volta. Deus nos guarda e nos guarda com o seu poder. Com aquele poder que Ele ressuscitou Cristo de entre os mortos. Com esse poder Ele nos preserva até o dia da redenção. O dia em que nos encontraremos com Cristo. No dia em que vamos entrar pela porta dessa herança bendita. Pedro ele destaca em segundo lugar a segurança de nossa salvação. Ela é mediante a fé. É isso que Deus mantém vivo, irmãos, e sempre manterá em nós. A fé no Senhor Jesus Cristo. A confiança nas promessas de Deus, pelo seu poder, Deus nos mantém crentes. Pedro ele destaca no versículo 5, ainda em terceiro lugar, o desfecho da salvação que se dará na vinda de Cristo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 5, vamos ler mais uma vez. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como assim? O que é que Pedro está querendo dizer com essa expressão para a salvação preparada para revelar-se no último tempo? Nós já não somos salvos. A salvação ela tem um aspecto, irmãos, tanto passado como presente e como futuro. E no aspecto passado, nós, quando cremos em Cristo, nós fomos salvos da culpa do pecado. Deus não nos trata mais como pecadores culpados. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porém, nós ainda somos pecadores. O cristão ele não é perfeito. Já no aspecto presente da salvação, significa que nós estamos sendo salvos agora, no presente, do domínio do pecado. Um processo que nós chamamos de santificação. Isso acontece à medida que nós nos esforçamos para viver em santidade, em piedade para a glória de Deus. No entanto, nós precisamos ainda ser salvos da presença do pecado em nosso coração, em nossa vida. E aí, nesse caso, a salvação ela é futura. Quando Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos. Nesse dia nós seremos glorificados e os nossos corpos serão totalmente livres da presença do pecado. João diz que nós veremos o Senhor porque seremos como Ele é, sem pecado. Então já fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, que é a santificação, e seremos salvos da presença do pecado, na ressurreição, na glorificação, que é o estágio final da salvação que Deus planejou. Até lá, irmãos, o poder de Deus, Ele nos guarda. Ele nos segura no caminho, para que nós perseveremos até o fim. Que maravilhoso é isso, irmãos.
Quão maravilhoso é sabermos disso, termos a convicção de que Deus nos guarda com o seu poder. Por isso que nós temos razões suficientes para bendizer, para louvar o nosso Deus, para andarmos, embora em meio às adversidades, alegres, exultando no Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos regenerou e nos proporcionou todas essas coisas. Deus não nos prometeu, quando nós fomos salvos, riquezas, conforto, livramento de sofrimento, de doenças. Ele nos prometeu algo melhor. Nos deu uma viva esperança. Nos prometeu uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível nos céus. E a esta nós precisamos estar apegados. E louvado seja o Senhor por isso. Amém? Baixe sua cabeça. Querido Deus e Pai, queremos, ó Deus, te louvar, te exaltar, ó Deus, pela grandiosa obra que o Senhor fez em nossas vidas, de ter nos regenerado, de ter nos dado um coração de carne. Te agradecemos, ó Deus, que junto com essa salvação, o Senhor nos deu uma herança grandiosa que nós não merecemos. Um tesouro, ó Deus, que a traça não corrói, a ferrugem não acaba. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos essa viva esperança de que nós, ó Pai, embora a morte venha, ressuscitaremos, estaremos com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essas maravilhosas promessas. Te agradecemos, ó Deus, porque embora estejamos sofrendo neste mundo algum tipo de perseguição, sofrimento, doença, adversidade, alguma luta, nós temos a esperança, ó Deus, de que é passageiro, de que nossa morada não é aqui, que nossa morada é no céu. Nós temos um lugar preparado pelo Senhor para morarmos, para estarmos com o Senhor para sempre. Ó Deus, nos ajude a nos apegarmos a essas promessas, a essas verdades, para, em primeiro lugar, ó Deus, te louvar, te bendizer, te agradecer por isso. E, ao mesmo tempo, ó Deus, que isso sirva de encorajamento para vivermos de acordo com a Tua vontade, para que nós venhamos, ó Deus, a viver em santidade, como forma de gratidão por essas promessas maravilhosas. Ó Deus, nos ajude a não nos envolvermos com as coisas deste mundo. Nos ajude, ó Deus, a não darmos valor àquilo que o mundo oferece, mais valor a isto do que a essa herança que temos no céu. Ó Pai, nos ajude a viver o presente na expectativa da eternidade. Assim, ó Deus, abençoe cada um. E desde já, ó Deus, te pedimos carecidamente por aqueles que ainda não têm essa esperança, por aqueles que ainda não têm essa herança. Essa herança ela é exclusiva dos cristãos. Ó Pai, nós te pedimos pela salvação desses que estão nos visitando, que ouviram a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, os convença da situação em que estão e da urgência que esses têm de arrependimento, crer verdadeiramente no Seu Filho. Se nós te oramos, ó Deus, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Então, irmãos,